Neste sábado, 5 de outubro, a Constituição Federal completa 25 anos. A promulgação da Carta de 88 celebrou o início da democracia, ou a volta. Assegurou o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. E a partir de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história, as conquistas e as críticas à lei maior do país. É a série Constituição Cidadã. Dia 31 de março de 1964. O golpe militar que depôs o presidente João Goulart marcava o início de um período obscuro da história do Brasil. Gerou uma série de violações, não só tortura, como execução forçada. Nós temos mais de 150 desaparecidos, casos de mais de 450 mortos e repressão em vários âmbitos da sociedade, na cultura, no ensino, no mundo do trabalho, no mundo da política. Em 1968, o Ato Institucional número 5 deu ainda mais poderes ao regime. O Congresso Nacional foi fechado, políticos caçados, a imprensa censurada, artistas e intelectuais mandados para o exílio e as manifestações de rua proibidas. O direito à manifestação política, à liberdade de expressão, nada disso era respeitado. A crise econômica no final dos anos 70 e o aprofundamento das desigualdades sociais no país aumentaram a insatisfação dos brasileiros. Os operários do ABC Paulista desafiaram o regime e resolveram cruzar os braços. O movimento pela redemocratização começava a ganhar força. Em 1984, milhares de pessoas saíram às ruas para pedir eleições diretas para presidente da República. No ano seguinte, Tancredo Neves foi eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, mas morreu antes de tomar posse. O vice José Sarney assumiu o mandato e convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição. Tancredo podia, evidentemente, ver o timing em que ele desejava que a Constituinte fosse feita. Mas eu, sem ter a força política que o Tancredo tinha e com as forças que o apoiavam, eu achei que eu devia fazer imediatamente a Constituinte, uma vez que eu devia abrir todas as portas necessárias à implantação imediatamente do Estado de Direito no Brasil. 559 parlamentares receberam a missão de escrever a nova Constituição do país. A população apresentou sugestões por meio das chamadas emendas populares. Grupos dos mais diversos tipos, índios, médicos, ruralistas, trabalhadores rurais, tomaram os corredores do Congresso para defender seus interesses. Eu trabalhei especificamente na subcomissão de reforma agrária. O que nós vimos lá era o quê? Era literalmente os dois grupos acampados na Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, no Salão Verde, no Salão Azul da Câmara e do Senado Federal. E isso se repetiu em várias outras comissões e subcomissões. Servidores públicos, militares, os trabalhadores, todos os grupos se uniam exatamente para colocar os seus posicionamentos. Foram 19 meses de trabalho, marcados pelas disputas e embates políticos entre o chamado Centrão e a ala progressista. O doutor Ulisses não sabia o que fazer, né? Porque havia perto de 80 pontos, definições, que a Constituinte não definia, porque empatava, não tinha maioria nem de um lado nem do outro. Resultado, o doutor Ulisses inovou em matéria de direito constitucional, dizendo o seguinte: bom, o que vocês não resolverem aí, vamos deixar para a lei ordinária, para a lei complementar. Então, inverteu a coisa. Princípios fundamentais que tinham que estar na Constituição ficaram para a lei ordinária. Realmente, o Congresso, de lá para cá, votou alguns desses pontos fundamentais. Mas a maioria não votou até hoje. Houve como que uma ânsia natural e justificada de todos os parlamentares constituintes, quer senadores e deputados, no sentido de introduzir direitos e prerrogativas que sinalizassem a reconquista daquelas prerrogativas democráticas que haviam sido conspurcadas
pelo arbítrio que se instalaram no país. No dia 5 de outubro de 1988, a Constituição finalmente foi promulgada. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E na reportagem de amanhã, vamos mostrar como a Constituição mudou o dia a dia dos brasileiros.